Olha, gente, infelizmente a notícia que a gente tem para trazer não é nada boa. O Luiz Rodrigues agora há pouco entrou com informações onde a gente noticiava para você que tem doutorado que uma criança de 6 anos caiu de uma balsa na terça-feira e agora há pouco a redação está aqui me informando que o corpo da criança foi encontrado. Infelizmente a criança realmente não foi encontrada com vida. O Corpo de Bombeiros acabou de encontrar o corpo da criança de 6 anos que caiu de uma balsa e se afogou no Rio Negro na terça-feira, infelizmente. Olha, a gente segue aqui com as notícias da cidade e do interior, da capital e do interior. A gente vai lá para Parintins. Ontem o Rony Belchior trouxe informações sobre as obras que estavam em andamento lá na orla de Parintins, porque o muro de arrimo caiu na semana passada, desabou na semana passada, o rio está enchendo e enchendo rápido. E infelizmente um dos operários da obra acabou sendo soterrado. Ele foi retirado com vida e levado para atendimento médico. Segue chovendo em todo o estado, que aumenta mais ainda o nível do Rio Negro. Rony Belchior, tá aí ó, o operário, que é Enoque, o nome dele, né? Enoque de Melo Fonseca, de 26 anos, que foi resgatado com vida, recebeu atendimento e o Rony Belchior vai trazer outros detalhes do estado de saúde dele. Rony, bom dia, boa tarde, já são 12 horas e 8 minutos. Como é que estão as obras e como está, antes de mais nada, como está o operário, o trabalhador daí da obra, o Enoque? Ele está bem? Como ele se encontra agora? Exatamente, Márcia. Bom dia e boa tarde, né? Também para você e para todos os telespectadores do Agora desta quinta-feira. Olha, o Enoque, esse funcionário aqui da obra, ele encontra-se em observação, mas já na sua residência, tá? Ele foi atendido no Hospital Padre Colombo na noite de ontem, logo após o ocorrido, o acidente aqui na obra, e toda a assistência necessária foi designada a esse operário, já está em casa. Inclusive, informações que eu conversava ainda há pouco com o engenheiro da obra, ele me dizia que, segundo o engenheiro, tá? O trabalhador já queria ter voltado hoje, mas foi dispensado, só vai retornar às atividades na semana que vem aqui para esse canteiro de obras do Muro de Arrimo. Só para você ter uma ideia, Márcia, eu mostrar o exato local onde o Enoque caiu, aquele trecho antes da lona preta, né? Tem uma proteção de lona, e bem antes tem um trecho de terra nova, né? Uma terra mais vermelha. Foi exatamente lá. O Enoque estava guardando o material, eles já iam encerrar o expediente ontem à noite, quando subitamente houve um deslize de terra e que o atingiu pelas costas. Ele caiu junto com esses ferros, né, aí essas pedras, e aí os seus colegas imediatamente foram até ele e o resgataram. Chamaram a ambulância do Hospital Padre Colombo e ele foi levado ontem à noite mesmo para o hospital. Eu destaco, Márcia, que esse é o terceiro acidente, tá, que acontece aqui nessa obra, que está com um pouco mais de 15 dias, é o terceiro acidente. Também as duas vítimas anteriores foram atendidas no hospital e já continuam as obras aqui, Márcia. E, Rony, como é que tá o clima aí? Como é que tá o tempo? Tá chovendo muito? Qual é a expectativa de finalização dessa obra? Pois é, olha, hoje, graças a Deus, né, e pelo bem da obra também, né, podemos dizer assim, como parintinenses, hoje não chove aqui em Parintins. Hoje está uma quinta-feira de bastante sol, a previsão é de máxima de 31 graus hoje aqui em Parintins, mas tem chovido bastante. Ontem choveu, anteontem choveu bastante, na segunda-feira uma forte chuva durante a madrugada. Isso, de certa forma, tem atrapalhado, sim, o andamento da obra de recuperação desse trecho do Muro de Arrimo. Mas, segundo a Secretaria de Obras da Prefeitura de Parintins, a obra segue dentro do cronograma, apesar desses imprevistos, né? A gente lembra que a força da água do rio Amazonas acaba ultrapassando, de certa forma, aqui a barreira de contenção que foi criada para dentro do canteiro de obras. Isso atrasa um pouquinho, principalmente a parte de concretagem. Peço mais uma vez para o nosso cinegrafista mostrar a concretagem, que é exatamente a base que vai sustentar o Muro de Arrimo nesse trecho aqui. Então, hoje, sem chuva, a obra está seguindo num ritmo assim melhor para obtermos o melhor resultado, Márcia. Rony, o problema da concretagem é que o concreto é feito, tem que esperar secar. Aí vem o banzeiro, bate, molha o concreto, lá vai cimento, lá vai seixo, lá vai um monte de coisa. Você tem notícias do nível do rio hoje, quanto que está, quanto que já cresceu desde a segunda-feira?
Então, olha, a média continua sendo a mesma, né? Subindo em média 5 centímetros por dia o rio Amazonas aqui nessa região de Parintins. E, de acordo com a última medição que foi feita na tarde de ontem, né? Esse serviço é feito pela própria prefeitura, e o rio continua, nessa subida, ele chega na casa de 4,5 metros acima do seu nível normal. Mas a expectativa para o ano passado é que ainda faltam pelo menos 1,5 metro, né? Espera-se que não chegue lá, né? Pelo menos enquanto essa obra estiver durando. Mas se o rio continuar subindo nessa margem de 5 centímetros por dia e essa obra não avançar, talvez prejudicado pelo tempo, nós vamos ter assim algum dano e um atraso provável nessa obra, Márcia. Obrigada, Rony Belchior, pelas informações de Parintins. Quaisquer outras notícias, traga pra gente ou no horário da TV aqui, principalmente no horário da programação, e às 6h15 no Jornal em Tempo, né, Rony? Muito obrigada, viu, pelas notícias aí de Parintins. Um abraço. Abraço. Vamos embora dar uma volta rapidinho lá no Facebook. A enquete que a gente largou nos peitos dos internautas, porque não é fácil responder essa pergunta, mas a gente estava trazendo as informações para você que está do outro lado, que a Bárbara Mitoso trouxe para a gente ao vivo a notícia de que uma criança de 1 ano foi molestada, abusada sexualmente por 2 primos. Os pais tiveram que sair de casa para poder fazer cobranças, trabalhar, e deixou a criança com a avó materna. A avó foi dormir e deixou os dois outros netos, adolescentes já de 15 anos, cuidando da criança de 1 ano. E o que eles fizeram? Estupraram a criança. A criança precisou ter a genitália e o útero reconstruído no hospital. Olha só que violência, né? E a gente jogou lá na internet a seguinte pergunta: você é favorável que esses 2 indivíduos, que o adolescente seja julgado como maior, o adolescente que estuprou a criança de 1 ano? Põe para mim aqui, vamos ver como é que estão as respostas aqui. 473 votos, 99% sim, diz que eles têm que ser julgados como adultos. Vamos para os comentários, vamos ver o que as pessoas estão colocando aqui embaixo. Nós temos mais ou menos uns 50 comentários. Suelbe Pereira, sim, porque um ser humano, por que um ser humano faz isso, né? É porque ele já tem consciência e com certeza está fazendo. Agora, uma criança de 1 ano, uma criancinha de 1 ano, ela diz assim: a formação do caráter de uma criança, se não me engano, é até os 7 anos. É isso mesmo, viu, Suelbe? Até os 7 anos é quando se forma o caráter. Se eu estiver errada, alguém, por favor, me corrija. Você corrigir não, que é isso mesmo. Andréia Souza, quem não concorda pode pedir a guarda para levar para sua casa e aguarde as consequências. Depois dos delitos, você mudará de ideia, tenho certeza, faça essa experiência. Brena Mello, não somente em casos de abusos sexuais, em qualquer crime, já sabe o que está fazendo, então já pode encarar as consequências dos atos. Paulo Renan diz: ele não é nenhuma criança de 4 anos. A criança de 5, 6 anos já sabe falar e conta o que está fazendo. Imagina um adolescente. Gabriel Souza, muito triste acompanhar esse caso. Neco Oliveira, com certeza só tem doido para fazer o mal. Com certeza ele sabia bem o que estava fazendo. Então ele tem que pagar, muito bem pago. Felipe Rayan, sim, uma criança de 1 ano. Véi, um adolescente, eu vou ler igualzinho como está escrito aqui, viu, Felipe? Sim, mano, uma criança de 1 ano, véi, um adolescente já sabe que é isso, que isso é errado, e essa criança nem sabe que existe ainda. A bichinha nem sabe realmente que está no mundo. Alcineida Medeiros, sim, porque ele sabe o que está fazendo. E a justiça não vê. Muito triste essa família, muito triste por essa família. Jéssica Lima, sim, porque ele sabe muito bem o que ele está fazendo, muito triste. Cris Aneres, diz que ele tem que ser julgado sim, que ele sabe o que está fazendo. Francine Freitas, tem que ser julgado sim como adulto. Ju Vital, sim, não só nesse crime, mas em qualquer crime que o menor comete. Eva Ferreira, Jéssica Lima, uma criança, gente. Um bebê, minha gente. É uma tristeza isso. Uma bebê. Até o fim do programa, a gente vai trazer o resultado dessa enquete, tá? Você que está ligado com a gente pelo Facebook, continua indo lá votando e pode comentar à vontade, o programa é seu e a nossa página no Facebook também. Olha só que eu vou trazer para você aqui notícia boa de economia, de progresso aqui para o nosso estado e para a nossa capital. A gente vai trazer para você agora a assinatura do contrato para a implementação do Polo Digital em Manaus. A expectativa é aumentar ações para a criação de um ambiente de novos negócios aqui na cidade, com economia baseada a partir de empresas de startups e inovação. Quem traz os detalhes é a Samara Maciel. Samara.
A contratação completa as ações para a criação de um ambiente de novos negócios em Manaus. A economia tem como base empresas de startups de inovação. O superintendente da SUFRAMA aposta na medida como um aliado para a Zona Franca de Manaus. O digital ele vem exatamente reforçar e contribuir de maneira significativa com o avanço do polo digital e do polo industrial, e dando a oportunidade de trazermos um ambiente de negócio inovador, contribuindo de maneira significativa com a valorização de mão de obra, porque a tecnologia eleva o valor da mão de obra. No início deste mês foi anunciado o pacote de leis municipal que incentivam a criação do novo polo. Entre elas está o programa de incentivos fiscais e extras fiscais que fomenta e incentiva a criação do polo digital em Manaus. O objetivo é atrair mais startups. A nova legislação concede o abatimento de 60% do imposto sobre serviço, exclusivamente para as atividades específicas das startups. O setor conta com a isenção do IPTU por 10 anos. Quer entregar aquilo para jovens empreendedores em startups, alta tecnologia, começando já com alta tecnologia, para nós mostrarmos o contraste entre um passado que a gente não quer que volte, que a gente faz parte da nossa história, mas a gente quer um futuro diferente. A gente quer um futuro 4.0. Os manauaras contam com a Feira do Polo Digital, ações que visam inspirar, incentivar e apoiar a criação de novos negócios, além de gerar emprego e renda para os mais jovens. Que espetáculo! Sabe o que a gente precisa? Exatamente disso. Fazer com que os nossos amazonenses, brasileiros, manauenses tenham criatividade. É uma pena que todos nós só trabalhemos para pensar no emprego, para ter salário, para ser empregado de alguém. A gente tem que aprender a criar, a desenvolver empresas e a ter ideias que mudem o mundo. É assim que funciona nos países extremamente desenvolvidos. Cada pessoa é um potencial de uma grande descoberta. Então a gente precisa entender isso e principalmente colocar os sonhos para movimentar, para girar esse mundo. Cada um tem sonho e tem ideias. Acredite na sua ideia, acredite no seu sonho. Não deixe que sua ideia fique apagada embaixo do seu travesseiro, que o seu sonho fique apagado embaixo do seu travesseiro. Coloque para movimentar todo o potencial empreendedor que você tem dentro de você. Nós precisamos formar pessoas capazes de gerar grandes empresas, grandes ideias. E não só formar pessoas para que elas pensem e sonhem com um bom emprego. O bom emprego, lá em cima está um ótimo empregador, que teve ideia, que teve iniciativa. Se nós nos tornarmos empreendedores, nós teremos mais geração de emprego e renda e menos desemprego no nosso estado. Olha só, 2 ex-secretários, a gente continua aqui trazendo as notícias do poder público, vamos para o poder público estadual. 2 ex-secretários do governo amazonino Mendes, investigados pelo Ministério Público Estadual, foram nomeados para assumir cargos comissionados na Casa Civil do Executivo do Amazonas. Quem conta os detalhes é a Samara. Alfredo Paes, ex-titular da Secretaria de Fazenda, e Francisco Deodato, ex-secretário da Suzam, estiveram no centro das administrações de Amazonino, tanto no governo do estado quanto na Prefeitura de Manaus. Ambos também protagonizaram uma série de escândalos de improbidade administrativa e foram alvos do Ministério Público e da Justiça. Os 2 ex-secretários já são aposentados pelo estado e mesmo assim foram nomeados para estarem à disposição do ex-governador amazonino Mendes. Por meio de nota, o governo informou que, com base em uma lei aprovada em dezembro de 2018, o ex-governador tem o direito de utilizar os serviços de até 10 funcionários públicos. Alfredo Paes dos Santos recebe da Casa Civil R$ 8.516,66 e de aposentadoria R$ 47.725,13, um total de R$ 56.242,08. Esse valor, contudo, é limitado pelo teto dos salários pagos aos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é de aproximadamente R$ 40 mil. Já o médico Francisco Deodato recebe da Casa Civil R$ 9.425,42 e de aposentadoria R$ 6.909,19, um total de R$ 16.334,61.
Testemunhas que não quiseram gravar a entrevista disseram que nenhum dos dois comparecem à Casa Civil para dar informações sobre o tipo de trabalho que desenvolve à disposição do ex-governador. Na manhã desta quinta-feira, tentamos entrar em contato com os ex-secretários, mas não conseguimos. Nesse número eu falo com o senhor Alfredo Paes. Quer falar com ele? O telefone é dele, mas ele não está aqui no momento. Não quer falar com ele? Por ser ex-governador, a Amazoniano tem o direito de manter 10 assessores pagos com dinheiro público, 7 militares para segurança e 3 civis. Staff pago com dinheiro público, né? É importante que se diga. 10 pessoas, um staff pago com dinheiro público. Agora, se a pessoa tem 46 mil reais e ainda não é suficiente para ela sobreviver, não sei o que é suficiente. 46 mil reais não é suficiente. O doutor Francisco Deodato ganha 16 mil. Não, ainda quer mais um cargo para o poder público pagar. Eu vou te falar, olha, nosso estado, e o outro é aposentado ganhando 47 mil reais, é por causa de aposentadorias como estas, que houve as modificações na legislação de aposentadoria. Porque nós temos, eu sei de pessoas que ganham aí aposentadorias de 40 mil, 50 mil, 60 mil reais, e nós custeamos isso. É por isso que tem que modificar realmente as regras da aposentadoria com dinheiro público. 46 mil reais, gente. Uma legislação de 2018 não é suficiente, ele ainda quer um cargo público. Ele quer ganhar mais ainda. Uma tristeza, viu? 12h23, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta.